Olá, eu sou o Juliano e hoje nós vamos mergulhar em um dos episódios mais inusitados e visualmente criativos da 36ª temporada de Os Simpsons. Estou falando do episódio 11, intitulado Bottle Episode, ou Episódio da Garrafa. E se você curte quando a série quebra o padrão e mistura estilos de animação, já verifica se você deixou o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas análises completas. A história começa com uma daquelas premissas clássicas de tensão absurda, onde o Sr. Burns confia ao Homer uma tarefa que qualquer pessoa com 2 neurônios saberia que vai dar errado. O Burns convoca o Smithers e o Homer para uma missão de alto risco: transportar uma garrafa de vinho inestimável que pertenceu a ninguém menos que Napoleão Bonaparte. E não é apenas um vinho qualquer. É uma relíquia histórica avaliada em milhões de dólares, e a segurança dessa garrafa é tratada como se fosse o código nuclear. O Smithers está numa pilha de nervos, porque ele conhece a incompetência do Homer, mas o Burns insiste que o Homer sirva como um airbag humano para a garrafa caso algo aconteça. A tensão inicial é construída com aquela comédia física que a gente adora ver o Homer dirigindo com a garrafa presa a ele, suando frio, e por um milagre do roteiro a garrafa chega intacta à mansão do Burns. Ou melhor, chega à casa dos Simpsons temporariamente, porque o Homer precisa guardá-la por um breve período antes da entrega final. E é aqui que o caos se instala da maneira mais doméstica possível. A Marge Simpson, que é a personificação da dona de casa que tenta manter tudo em ordem, está preparando um jantar especial e ela precisa de um vinho para cozinhar um guisado na pressa. E, na distração, ela pega a primeira garrafa que vê pela frente e, adivinha só, ela despeja o vinho de Napoleão na panela. O momento da realização é de gelar a espinha. O Homer chega e percebe que a garrafa de $1 milhão virou tempero de carne e o pânico toma conta da casa. Agora, o que acontece a seguir é o que torna esse episódio brilhante. Em vez de seguir o caminho óbvio do Homer tentando esconder o erro, a Marge assume a culpa e o Smithers entra em cena. E aqui temos uma dupla que raramente vemos interagindo, sozinhos. Marge e Smithers. Ambos são personagens que vivem para servir outras pessoas. A Marge serve a família e o Smithers serve o Burns. E essa conexão de servidão cria uma química instantânea entre eles. O Smithers, em vez de demitir o Homer ou surtar completamente, percebe que se o Burns descobrir que ele também será culpado por ter deixado a garrafa com o Homer, então eles precisam de um plano. E o plano é audacioso: falsificar o vinho. Eles recorrem à mente mais brilhante e caótica de Springfield, o professor Frink. O laboratório do Frink se torna o cenário de uma operação de falsificação química de alta precisão. Eles analisam a composição molecular do vinho original que restou na panela e tentam replicar o sabor e a textura usando ciência maluca. E é durante esse processo que o episódio nos presenteia com sua característica marcante: as alucinações compartilhadas entre a Marge e o Smithers. Conforme eles começam a trabalhar juntos para enganar o sistema rico e opressor do Burns, eles começam a se imaginar como Robin Hood e Lady Marian, mas não qualquer versão, e sim a versão daquele filme clássico da Disney de 1973, onde os personagens são raposas antropomorfas. A animação muda completamente de estilo, traçando uma homenagem linda à era xerográfica da Disney, com linhas de esboço visíveis e uma movimentação fluida e nostálgica. Essas sequências de fantasia não são apenas estéticas, elas mostram como a Marge e o Smithers se sentem heróicos pela primeira vez em muito tempo. Eles não estão apenas salvando a própria pele, eles sentem que estão tirando algo do rico para sobreviver, e essa sensação de poder sobe a cabeça. Se você está gostando dessa análise detalhada, já se inscreve no canal para não perder os próximos resumos, porque a gente traz tudo em primeira mão. Depois que eles conseguem criar uma réplica perfeita do vinho e enganar o Sr. Burns com sucesso, a adrenalina do crime perfeito bate forte. Eles percebem que, se conseguiram enganar o paladar refinado do Burns e dos seus convidados esnobes, eles podem fazer isso de novo, e agora por uma causa nobre. Eles decidem falsificar mais garrafas para vender em leilões de elite e usar o dinheiro para caridade, ajudando os pobres de Springfield. A fantasia de Robin Hood se intensifica. Eles se veem como justiceiros sociais, roubando dos super ricos que nem percebem a diferença no sabor para dar a quem precisa.
O episódio faz uma sátira mordaz ao mundo de colecionadores de vinho e como o valor das coisas muitas vezes é apenas uma construção social baseada em etiquetas e nomes famosos. Vemos críticos de vinho famosos aparecendo e validando a falsificação, o que prova que ninguém ali realmente sabe o que está bebendo. Eles bebem o preço e não o líquido. A montagem deles falsificando e vendendo garrafas é hilária e cheia de referências visuais. Mas, como tudo em Os Simpsons, a casa precisa cair. O excesso de confiança leva ao erro. Durante um leilão de altíssimo nível, onde eles estão prestes a vender um lote enorme de vinho falso, a polícia intervém. Não a polícia comum de Springfield com o chefe Wiggum, mas uma força-tarefa especializada em crimes de colarinho branco e fraudes de luxo. A prisão da Marge e do Smithers é um choque para a cidade. A imagem da Marge sendo algemada é sempre impactante, porque ela é a pilar moral da série, e vê-la como uma criminosa internacional de vinhos é um contraste delicioso. Eles são levados para um tribunal específico, o Tribunal do Vinho, que é uma paródia fantástica do sistema legal francês misturado com a burocracia americana. O juiz é um enólogo pedante e o júri é composto por sommeliers que julgam não apenas o crime, mas o retrogosto do crime. Durante o julgamento, a defesa tenta argumentar que o crime foi sem vítimas. Afinal, os ricos continuaram bebendo felizes e o dinheiro foi para a caridade. É uma discussão ética interessante. Se você vende uma mentira que deixa todo mundo feliz, isso é realmente errado. Mas a lei é implacável e parece que a Marge e o Smithers vão passar um longo tempo na cadeia do vinho, que provavelmente é um lugar úmido e escuro como uma adega. E aqui entra a reviravolta final que só o Sr. Burns poderia proporcionar. Ele é chamado para depor e admitir que foi enganado, mas o ego do Burns é maior que a justiça. Ele se recusa a admitir publicamente que bebeu vinho falso e elogiou na frente de seus pares. Admitir a fraude seria admitir que ele não tem o paladar refinado que ele diz ter. Então, para salvar sua própria reputação, o Burns mente no tribunal e diz que o vinho era autêntico. Essa mentira do Burns anula o caso. O juiz não tem escolha senão liberar a Marge e o Smithers, porque se a vítima diz que não houve crime, então não há criminosos. Eles saem do tribunal livres, mas com aquela sensação agridoce de que foram salvos pela arrogância do vilão e não pela justiça. A cena final traz uma reflexão bonita entre a Marge e o Smithers. Eles percebem que a parceria deles foi especial, que por um momento eles deixaram de ser os servos e foram os heróis da própria história, mesmo que fosse tudo uma ilusão baseada em um desenho animado. O episódio termina com o Homer fazendo alguma bobagem clássica para quebrar o clima emocional, talvez tentando beber o resto dos produtos químicos do laboratório do Frink, achando que é um suco especial. E a vida em Springfield volta à normalidade, mas com essa pequena memória de rebeldia guardada no coração da Marge. E se você curtiu essa narrativa e quer ver mais teorias e resumos como esse, compartilha o vídeo com aquele amigo que também é fã de Simpsons. E não esquece de deixar o like. Eu sou o Juliano e esse foi o resumo do episódio da Garrafa. Valeu e até a próxima!